Bom, há pouco menos de 15 dias do início do julgamento dos principais envolvidos no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 22, a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal iniciando a semana quente, porque numa decisão monocrática, o ministro Flávio Dino determinou que ordens judiciais executivas de países estrangeiros não têm validade no Brasil até que sejam reconhecidas pelo Supremo. Conta pra gente como é que uma decisão tomada numa ação relacionada à tragédia de Mariana tem a ver, se encontra com a lei Magnitsky. Pois é, esse processo é exatamente sobre o que envolve o processo original. Aquela crise, né, aquela tragédia de Mariana e uma disputa, uma ação brasileira contra o Reino Unido e o Reino Unido contra o Brasil. E o ministro Flávio Dino usou essa ação sem citar hora nenhuma a lei Magnitsky, que foi aplicada pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O Flávio Dino não citou hora nenhuma, mas evidentemente, claramente, estridentemente, o Flávio Dino usou esse processo do caso Mariana exatamente para dar uma resposta aos Estados Unidos e dizer o seguinte, que leis e determinações estrangeiras não valem no Brasil. Não valem para cidadãos brasileiros, que é o caso do Alexandre de Moraes, não vale para empresas instaladas no Brasil, não vale para contratos assinados com base na lei brasileira, enfim. O que o Flávio Dino quis com isso? O Flávio Dino quis dizer o seguinte, não vem que não tem, porque a lei Magnitsky não é uma lei brasileira, é uma lei americana, portanto não se aplica ao Alexandre de Moraes dentro do Brasil e, portanto, todas as implicações dessa lei Magnitsky, inclusive em relação a ter conta em bancos, em relação a poder fazer Pix, a ter cartão de crédito, etc., não se aplica no Brasil, não se aplica ao Alexandre de Moraes. Portanto, foi um chamado jeitinho brasileiro, porque o Flávio Dino usou uma outra ação que não tem nada a ver para dar uma resposta indireta, mas muito clara aos Estados Unidos contra o uso da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Agora, isso é apenas uma parte da guerra, é mais uma batalha, porque como foi uma decisão pessoal, direta do ministro Flávio Dino, isso agora vai parar no plenário do Supremo Tribunal Federal. E como tem muitas implicações, o resultado do julgamento no plenário é incerto e não sabido. Bom, e depois desse despacho virar público, o Departamento de Estado americano se manifestou nas redes. O governo dos Estados Unidos afirmou que nenhuma corte estrangeira pode invalidar sanções dos Estados Unidos ou livrar empresas e indivíduos de consequências de eventuais violações às restrições de Washington. E no mesmo post afirmou que Moraes é tóxico para todos os negócios legítimos e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e aos mercados. Aí respondendo mais politicamente, né? Agora tem o seguinte, né? Isso tem um efeito prático danoso no Brasil, porque eu estava conversando com gente da área financeira, da área bancária, e como é que ficam os bancos? Os bancos estão numa sinuca de bico. Por quê? Porque o Flávio Dino, que é ministro do Supremo, diz que a lei Magnitsky não vale para o Brasil e, portanto, a vida normal para o Alexandre de Moraes.
né, com cartão de crédito, com conta, com Pix, com transferências, etc. Mas, do outro lado, os Estados Unidos dizem que sim, que o que eles determinam, nenhum país pode dizer não a uma decisão americana. E aí, como é que os bancos ficam? Os bancos estão feito baratas tontas, correndo para o Supremo para cá, correndo para o Banco Central para lá, correndo para o Itamaraty. Por quê? Porque ninguém sabe. Eles estão sujeitos a sanções americanas, se descumprirem as decisões ali, ou as implicações da lei Magnitsky, e estão sujeitos a também sanções do Brasil e do Supremo Tribunal Federal se desconhecerem a decisão do ministro Flávio Dino. Ou seja, é mais do que uma atrapalhada, realmente um caso grave, né, que deixa o sistema bancário brasileiro todo sem saber o que fazer. Afinal das contas, o que vale? Afinal das contas, o que eles têm que fazer? Afinal das contas, eles têm que manter ou não as contas do ministro Alexandre de Moraes. É infernal essa guerra que o Donald Trump deflagrou contra o Brasil. A gente volta a conversar com a Eliane Cantanhede, agora sobre o Brasil enviando, né, a sua defesa ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre aquelas acusações de práticas desleais de comércio no âmbito da seção 301. Como esperado, o governo brasileiro afirmou não reconhecer a legitimidade das acusações e defendeu que as controvérsias comerciais entre os dois países devem ser tratadas na Organização Mundial do Comércio. O Brasil também diz que mantém um regime comercial aberto e baseado em regras e as práticas brasileiras são razoáveis, justas, equitativas e não discriminatórias. Portanto, Eliane, tentando manter essa discussão nesse âmbito econômico, se desvencilhando da questão política, né? Exatamente, é um documento técnico que foi protocolado na USTR, que é o escritório do comércio dos Estados Unidos, pelo Itamaraty, e tem mais, respondendo, além dessa questão geral, né, de que o Brasil não adota medidas discriminatórias, nem deletérias contra o comércio, ele também, nesse documento, o Brasil também responde ponto a ponto às questões levantadas pelos Estados Unidos ao tentar, né, ao investigar o Brasil para impor sanções. E não foi só o governo, porque também há documentos tanto da Confederação Nacional da Indústria, CNI, como da Embraer. Eu vou citar alguns pontos da resposta brasileira, porque Pix e propriedade intelectual, por exemplo. Gente, o que os Estados Unidos têm a ver com Pix no Brasil? Primeiro é isso. O Pix é um sucesso total, né, e a defesa brasileira destacou que as regras do sistema visam o quê? Visam segurança, estabilidade, proteção do consumidor, não tem nenhuma restrição discriminatória a qualquer empresa estrangeira, e as empresas estrangeiras podem usar o Pix normalmente, né? E em relação à propriedade intelectual, o Brasil sustentou que cumpre os padrões internacionais e os marcos regulatórios em linha com os acordos selados no âmbito da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Bem, em relação à questão do STF, as medidas do STF, o governo reforçou, né, que o uso de multas, medidas coercitivas, etc., para garantir o cumprimento da lei, né, como o STF fez no caso lá das redes sociais, das grandes plataformas que queriam usar o Brasil como se isso aqui fosse a casa da mãe Joana, né, então o Brasil reforça
né, que as medidas coercitivas, as multas, são para garantir o cumprimento da lei brasileira, né, e se trata de uma prática judicial padrão em qualquer país com o Estado de Direito, com o Estado democrático de direito, aliás, incluindo os Estados Unidos. No caso do etanol e do meio ambiente, né, o governo afirmou que adota as políticas compatíveis com os compromissos multilaterais e lembrou aquele pequeno detalhe, né, Carol e ouvintes, de que o Brasil, o país Brasil, pratica tarifa zero também para produtos aeronáuticos em referência às regras aplicadas à indústria da aviação. E no caso da CNI, né, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, como eu já falei, ela já avisou que cumpre todos os protocolos internacionais, todas as regras da OMC, ou seja, o que é o centro da defesa brasileira? De que essas investigações dos Estados Unidos sobre comércio no Brasil não tem o menor sentido. Ou seja, para bom entendedor, são medidas, são investigações de cunho unicamente, exclusivamente político. Aliás, né, Carol e ouvintes, eu queria lembrar que ontem aqui eu disse, olha, na longa defesa brasileira, não haverá referência a 25 de março. Por quê? Porque o governo federal não tem nada a ver com a 25 de março, que é em São Paulo. É uma questão da Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, não tem nada a ver com o Brasil. Portanto, o Brasil respondeu o que era respondível, digamos assim. Sim, sim. Boa. E, Eliane, nessa semana entra realmente na pauta da Câmara, lá no Congresso, essa discussão de algum projeto que responda à sociedade, né, as preocupações que foram levantadas por aquele vídeo sobre a adultização infantil, né, nas redes sociais, pelo influencer Felca? Pois o Felca fez uma pequena revolução muito bem-vinda, né, quando ele tocou numa ferida grave, uma ferida aberta, sangrando aqui no Brasil, que é a questão do uso da internet pelos criminosos, pelos pedófilos que ficam usando os algoritmos para terem acesso às fotos de crianças e adolescentes, fotos que às vezes os próprios pais publicam na internet, fotos às vezes até com o uso da inteligência artificial, enfim, e que são usados também por influencers, tipo aquele Ítalo, que já está preso junto com o marido dele. Bem, vamos ao que interessa imediatamente, que é o seguinte: hoje o presidente da Câmara, Hugo Mota, reúne os líderes dos partidos na Câmara dos Deputados para decidir, vamos tocar adiante ou não essa pauta. A expectativa, segundo eu conversei, inclusive com o autor da lei original de proteção das crianças e adolescentes nas redes, que é o senador Alessandro Vieira, e o Alessandro Vieira me diz que a expectativa, sim, é de que hoje, né, a Câmara decida, a cúpula da Câmara decida tocar adiante os projetos e a discussão, o debate sobre o que fazer nesses casos. E o projeto original do Alessandro Vieira, que já foi aprovado no Senado e que já tem um parecer favorável, inclusive com acréscimos e tudo, do Jadiel Alencar, que é um deputado do Republicanos do Piauí, esse é um dos projetos, porque depois do Felca, depois do vídeo do Felca, já tem entre 60 e 70 projetos nessa direção. A ideia de conter os abusos na internet
né? É uma ideia unânime no Congresso e na sociedade, fora os pedófilos, né? Porque a direita, a esquerda, governo, a oposição, todo mundo se uniu a favor. A questão é como será o formato final desse projeto, porque o temor da oposição, manifestado especialmente pela senadora Damares Alves, que é bolsonarista, raiz, ex-ministra do governo Bolsonaro, ela teme que o governo aproveite a questão de conter os abusos contra as crianças para regulamentar as redes sociais. Bem, eu acho que já passou da hora de uma regulamentação correta, independente, séria e racional das redes sociais, mas a Damares acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E também há um temor manifestado pela Damares, mas que é um temor bolsonarista, de que o governo Lula tire ali, surfe numa onda que tem forte apelo na sociedade. Ou seja, eles estão politizando e estão jogando dentro do balde, né, do sacolão da polarização política, uma questão que é do interesse nacional, que é defender as nossas crianças, os nossos adolescentes desses ataques de pedófilos, ataques de pessoas mal intencionadas, que inclusive levam as nossas crianças e adolescentes à automutilação. É muito grave, gente, e a gente tem que pressionar o Congresso para que legisle, impeça e proteja as nossas crianças. A polarização deixa para depois.